Agora que temos visto como são criados os modelos do sistema no UPA, vamos ver como pode ser feita a verificação desses modelos, ou seja, como de fato pode ser feito o model checking. A primeira etapa, né, do fluxo de trabalho seria de usar o simulador, né? Como eu falei, é uma etapa opcional, na verdade, né, que serve mais para, de alguma forma, fazer um debug do modelo, ver se está tudo certo, né, se está como você esperava que fosse, né. Então, na ferramenta aqui tem uma aba Simulator, né, em que ele mostra, né, primeiro quais são os processos instanciados, né. Então aqui tem essas duas instâncias do processo genérico que a gente tem criado, né. Na verdade aqui, né, os nomes dos estados são diferentes e são ainda com linha 10, 11 e 12, né, mas dá para ver que são duas instâncias do mesmo, né. Aqui o primeiro ele coloca a variável turn para 0, o segundo a variável turn para 1, né, e aqui, né, a atribuição da variável turn também é aquela fórmula ali com o módulo, né, com o número de processos igual a 2. Além de aqui de mostrar, né, os processos, ele mostra aqui as variáveis globais, eventualmente, né, e as possíveis transições, né, habilitadas, né. Aqui ele mostra que tem uma transição habilitada para o processo 1 e uma para o processo 2. Então você pode escolher, né, quais dos dois processos fará avançar, né. E é mostrado o rastro de execução, né, das várias transições. Então, né, aqui começa com linha 10, né, então os dois começam no estado inicial, depois P1 avança, então vai para a linha 11, o 2 fica na linha 10, P2 avança, então os dois ficam na linha 11, né, e por aí vai. Aqui ele mostra também um rastro de execução de uma forma mais gráfica, né, eventualmente com mensagens trocadas entre os vários processos, então fica um pouco parecido com um diagrama de sequência, né. Acho que tem um exemplo mais para frente. Então aqui, além de ver os estados, né, em que os processos estão em cada passo, né, aqui eles estão no estado linha 10, né, depois linha 11, linha 10, etc. Ele mostra eventualmente as mensagens trocadas, e aqui tem o controle, né, da simulação, então para voltar para trás, ir no próximo estado, salvar, etc. O simulador, então, né, pode ser usado para fazer uma primeira verificação do comportamento do sistema, mas com algum cuidado, né, porque assim, né, no geral o modelo tem vários caminhos possíveis, né, que podem até ser escolhidos de forma não determinista, mas o simulador justamente ele mostra uma execução por vez, né. Então é importante lembrar que no simulador você está explorando apenas uma trajetória, né, apenas um dos possíveis caminhos. Então pode ser que, tipo, você olha o modelo, né, olha, parece que está funcionando bem, está funcionando como deveria, não tem defeitos, né. Cuidado, porque pode ser que se você não consegue detectar defeitos no simulador, não necessariamente quer dizer que não existem, mas podem existir, né, em algum caminho que você não escolheu, né. Então, cuidado, né, porque você deveria, né, executar todos os caminhos para ter certeza. Isso claramente não é possível fazer. Isso, né, é feito na parte de verificação automática. Então, né, depois de ter usado o simulador, tem a parte de verificador, né, aqui na aba Verifier, né, onde podem ser definidas as fórmulas CTL, né, na verdade um subconjunto do CTL. Então aqui tem uma janela Query, né, onde dá para colocar a fórmula CTL mesmo, de forma textual. Pode ser colocado um comentário, né, uma descrição do que aquela fórmula quer dizer em linguagem natural, assim para, né, lembrar. E né, podem ser salvadas as fórmulas, né, então acho que é com insert, né, você escreve a query aqui e coloca insert, ele
adiciona aqui uma fórmula, né? E essas fórmulas depois podem ser verificadas com o botão check, né? Ele vai mostrar aqui o resultado do que se, né, a propriedade está satisfeita ou não, né? Então, se a fórmula especificada naquele modelo é verificada ou não. Como é a sintaxe? A sintaxe é uma sintaxe textual, como dá para ver aqui, bem, não sei se dá para ler, né? Então, basicamente, os quantificadores universal e existencial são representados com as letras A e E, né? E os operadores finally e globally são representados com esses símbolos aqui, né? Esses parênteses. Então, com os colchetes, o globally, né? E com esses parênteses menor, maior, né? Para o finally. Além disso, tem algumas restrições, né? Não é possível usar operadores aninhados e não é possível usar mais de um operador temporal, né? Então, né, essas são restrições adicionais, né, ao CTL. Claramente, por que tem essas restrições? Porque uma coisa é conseguir especificar as propriedades, uma coisa é conseguir verificar de forma automatizada e eficiente, talvez, né? Então, basicamente, o UPAL ele escolheu, né, permitir a especificação apenas de propriedades que ele consegue verificar, né? Além disso, tem um rótulo especial, né, tem uma label especial que é o deadlock, que marca todos os estados em que existe deadlock, ou seja, em que os estados onde o modelo não pode avançar mais, né, não tem nenhuma ação que ele pode fazer, então tem um estado de deadlock. Vamos voltar então ao nosso exemplo, né, dos dois processos que têm que executar a seção crítica em exclusão mútua, né? Então a gente tem falado já bastante, né, desse exemplo. Tínhamos chegado nessas duas propriedades, né, nesses dois requisitos especificados com o CTL, que representam, né, os requisitos do sistema. Então, o primeiro que não tem que existir, né, um estado em que os dois processos estão executando a seção crítica e que cada um dos dois processos podem, né, em algum momento no futuro, chegar, né, na seção crítica, entrar na seção crítica, então chegar no 12 e, né, no 22, que é a seção crítica do primeiro e do segundo processo. Vamos ver então como isso pode ser traduzido, né, na ferramenta, no UPAL. Então, né, temos visto já os dois processos, né, que podem ser modelados assim, né. Essa é a versão ainda sem template, né, então tem uma variável global tarn, né, tem dois processos, o processo 1 e o processo 2. E, né, assim, já tínhamos falado disso, né. Tem uma guard aqui, né, que pela qual a transição está habilitada apenas quando a variável tarn tem valor 0, né, nesse outro quando a variável tarn tem valor 1, e aqui depois de executar a seção crítica, então, né, linha 22 e linha 12 aqui, né, o processo volta no começo, né, atribuindo o valor tarn de forma que o outro processo possa entrar na seção crítica. Então, criamos duas instâncias, né, uma instância de cada processo, né, P1 igual process 1, né, process 1, e P2 igual process 2, e definimos que o sistema global, né, é dado pela composição desses dois processos, P1 e P2, né. E, né, podemos traduzir quase diretamente essas fórmulas, né, esses requisitos que a gente tinha definido com CTL em fórmulas em queries UPAL. Então a primeira, né, vira a globally, né, basicamente fica o mesmo, né, só que 12 agora vira P1.line12, né, que quer dizer line 12 do processo P1, né, onde P1 e P2 são esses
identificadores aqui, né? And, né, P2 line 22. Então, não existe, né, para todos os caminhos, sempre vale que não existe um estado em que o processo P1 está no estado line 12 e o processo P2 está no estado line 22. A segunda fórmula, né, precisa ser dividida, né, porque, se vocês lembram, temos falado que o PAL não permite usar mais de um operador temporal, né, então não é possível, né, aqui traduzir diretamente essa fórmula, mas a gente pode avaliar, né, essas duas fórmulas de forma separada, né, depois fazer um AND manualmente, vamos dizer, né. Então, existe, né, um caminho em que, em algum momento, P1 chega no estado line 12, e existe um caminho em que P2, em algum momento, chega no estado line 22. Outra coisa, né, que a gente pode avaliar, né, é que né, não existe deadlock, então, para todos os caminhos, né, a partir do estado inicial, nota deadlock. Então, nunca chegamos em um estado em que o rótulo deadlock, né, que temos falado também, é um rótulo especial que o PAL coloca quando não tem mais, o modelo não pode mais avançar, né? Então, basicamente, para dizer, nunca existe deadlock, né? Podemos simplificar, né, usando um template genérico, como temos visto já, né? Então, o template genérico era esse daqui, né? Que podemos instanciar com os dois parâmetros, né, 0,2 e 1,2, né, então, né, como temos falado já, podemos criar um modelo único, né, e instanciá-lo duas vezes, né, e de novo dizer que a composição, o sistema é a composição de P1 e P2, e as fórmulas ficam basicamente as mesmas, né, adaptando os nomes dos estados, né, então, em vez de ter linha 12, linha 22, né, temos crit, que é a seção crítica, e só, né? Então, não existe um estado em que o processo P1 está na seção crítica e o processo P2 está na seção crítica, né, existe um caminho em que em algum momento P1 chega na seção crítica e existe um caminho em que P2 em algum momento chega na seção crítica, né? Que ainda fica até mais explícito. Vamos fazer um outro exemplo, um pouco mais complexo, que é o exemplo do jantar dos filósofos, que é um problema clássico de programação concorrente que provavelmente vocês devem conhecer, né? É um problema de gerenciamento de recursos. O problema é que tem 5 filósofos, né, em volta de uma mesa de comida, cada um com o próprio prato, né? E então, né, eles precisam comer. Existem 5 garfos, né, cada garfo está entre cada par de filósofos, mais um filósofo precisa dos 2 garfos para comer, né? E o problema é como eu posso fazer, né, para ter certeza que todos os filósofos consigam comer em algum momento, né? Ou seja, que o recurso garfo, né, seja ocupado e liberado de forma consistente, de forma a não criar deadlock, né, a não fazer travar o sistema filósofos e fazer com que eles morram de fome. Alguém deles morra de fome, né? Bom, né, aqui tem um detalhamento, né, do problema, mas eu já falei isso, né? 5 filósofos estão sentados numa mesa rotonda com pratos de espaguetes, né, de ramen, alguma coisa. Os garfos são colocados entre cada par de filósofos vizinhos, né? Cada filósofo alterna entre pensar e comer, né, mas pode comer só quando ele tem os 2 garfos, né? Depois de ter acabado de comer, o filósofo coloca os garfos de volta na mesa, né, para disponibilizá-los para os outros. E cada filósofo pode pegar o garfo de esquerda ou da direita assim que eles ficam disponíveis, mesmo sem ter os 2, né? Então ele pode pegar os garfos individualmente, né, e esperar para pegar o outro, né?
E a pergunta é: podem todos os filósofos continuar comendo para sempre? Ou o que podemos fazer para que eles possam sempre se alternar entre comer e pensar, ou seja, para que ninguém fique morrendo de fome, né? No estado atual, né? Na configuração atual, tenha certeza que eles sempre vão conseguir comer, né? Então esse é o problema. Vocês encontram esse problema em qualquer livro de programação concorrente, em qualquer na internet, vocês encontram em vários lugares, né? Vamos ver como a gente pode modelar, né, e analisar esse problema com o PAL, né? Então fazendo model checking. Primeira etapa, né, do fluxo de trabalho é a modelagem, né? Então criar, né, o modelo desse sistema. Então modelo do quê? Bom, temos dos filósofos, dos garfos, né? Então podemos considerar esses elementos, né? Então aqui na declarations são definidas as variáveis globais, em template são definidos os templates, né, os modelos. In declarations são definidas as variáveis do template, e em system declarations é definida a especificação do sistema global, ou seja, quais instâncias dos templates eu uso para definir o sistema, né? Então vamos ver como podemos fazer isso. Então, né, vamos criar primeiro um novo template, né? Aqui edit insert template, né? E bom, o sistema pode ser modelado de várias formas, né? Todas as vezes quando a gente fala de modelos, de modelagem, normalmente não tem uma única solução, né? Então tem várias abstrações, né? Algumas melhores, algumas piores, né? Que representam o sistema do que a gente está falando, né? Nesse caso, uma forma de modelar esse sistema é de criar um template para o filósofo, né? Para os filósofos, né? Então, um template do qual serão derivados e instanciados os filósofos, com dois parâmetros, né? Right e left, que são os índices dos garfos que ele usa, né? Então, imaginamos de dar um identificador de 1 até 5 ou de 0 até 4, né, aos garfos, e de criar um filósofo com os parâmetros, né, right e left, que dizem quais garfos, né, ele usa. Então, se por exemplo, bom, aqui já estão numeradas, né, então, por exemplo, o filósofo 1, né, philosopher 1, né, aqui, terá os parâmetros 1, 2, né, para dizer que ele usa os garfos 1 e 2. Esse outro terá 3 e 4, né, por exemplo. Outro template do fork, né, com um parâmetro ID, né, identificador do garfo. E podemos pensar, né, aos canais de comunicação como mensagem. Aqui a gente tem que abstrair tudo em processos e mensagens, né? Então, mensagem que o filósofo manda para o garfo, né? De pegar o garfo e de soltar o garfo, né? Então, um canal de comunicação de tamanho n, onde n é o número dos filósofos, né? Onde a mensagem fork n é pegar o garfo n e release n é de soltar o garfo n, né? Então, com essa ideia, né, a gente pode traduzir isso em um timed input output automata, né? Primeiro do garfo, né? Então, garfo com ID, né? Ele começa no estado free, né? Então ele está livre, né? Pode ser usado. Espera para uma mensagem fork, né? Fork ID. Nesse caso, ele recebe a mensagem e vai para o estado taken, né? Do estado taken, ele espera a mensagem release ID com o ID dele e volta no estado free, né? Simplesmente. Então, um garfo, né, é um processo que tem dois estados, de estar livre ou de estar ocupado, né? Ele muda de um estado para outro com uma mensagem, né, que é enviada pelo filósofo, que é
basicamente de, né, colocar a mão no garfo, né, pegar o garfo ou soltar o garfo. Agora o filósofo tem os parâmetros left e right, né? Então o filósofo começa no estado inicial, né? No estado inicial ele vai para um estado de fome, né? Então ele vai para um estado em que ele fica com fome. Nesse estado em que ele fica com fome, né? Ele pode ou pegar primeiro o garfo de esquerda, né? Então ele vai para um estado as left fork, e depois pegar o garfo de direita, né? Então primeiro garfo de esquerda e depois garfo de direita, ou vice-versa, pegar primeiro o garfo de direita e depois o garfo de esquerda. E nos dois casos ele vai, né, no estado em que ele tem dois garfos, né? Daqui ele pode ir para um estado de eating. Depois que ele tem comida, ele solta os dois garfos, né? Release left, release right, né? Ou poderia fazer release right, release left, né? Na verdade, não é muito importante aqui que tenha as duas combinações, né? E volta para o estado inicial. Agora, né, o sistema global, né, é dado de 5 instâncias de fork, né, então 5 garfos, com índices 0, 1, 2, 3 e 4, né, então que tem essas 5 instâncias de garfo, né, F1, F2, F3, F4, F5, e 5 instâncias de filósofos, né, que é o P1 que usa o garfo 0, 1, P2 que usa 1 e 2, P3 que usa 2 e 3, P4 que usa 3 e 4 e P5 que usa 4 e 0, né, porque a gente tem dado a volta da mesa. O sistema global é então a composição desses 10 processos, né, 5 filósofos e 5 garfos. Instanciando isso, né, se a gente vai no simulador, né, a gente vê que ele tem instanciado esses 10 instâncias, né, 5 de filósofos e 5 de garfos, né, com os vários parâmetros. Então, por exemplo, aqui o filósofo 1, né, ele então fica em waiting, depois vai para hungry, né, aqui ele pode fazer fork 0, fork 1, ou fork 1, fork 0, né, enquanto o filósofo 5, por exemplo, né, ele pode fazer fork 4, fork 0 ou fork 0, fork 4, né? Então eles mandam mensagens para garfos diferentes, né? Segundo passo, né? Segunda etapa é a simulação, né? Então a gente pode simplesmente ir lá brincar com o modelo e ver como o modelo evolui, né? Então aqui clicando, né, nas transições habilitadas, a gente pode fazer evoluir o sistema, né, de formas diferentes. A evolução vai de cima para baixo, né? Então aqui é o estado inicial, né? Os 5 filósofos estão em waiting, os 5 garfos estão em free, né? E o sistema evolui, né? Então aqui, por exemplo, o filósofo 3 foi para hungry, o filósofo 2 foi para hungry, o filósofo 3 tem enviado a mensagem fork de 3 para F4, né? Então F4 ele vai para o estado de taken e o filósofo 3 vai para has right fork, né? E por aí vai, né? Então o modelo fica evoluindo. Terceiro passo, né, verificação. Então, quais são as propriedades de interesse desse sistema, né? Quais são os requisitos que a gente quer verificar, né? Não sei se vocês querem pensar um pouco, né? Vocês podem pausar aqui o vídeo, né? Mas as propriedades, né, são aquelas propriedades do problema, né? Basicamente que não pode ter deadlock, né? Então nunca o sistema pode travar, né? Os filósofos devem poder continuar comer, né? E então isso pode ser especificado com essa fórmula aqui, né?
Então, para todos os caminhos, todos os estados, né? Então, globally, para todos os possíveis caminhos, não existe deadlock, né? Se a gente executar essa fórmula, a ferramenta vai dizer que a propriedade não está satisfeita, né? De fato, esse é realmente, né, o problema do problema, né? O propósito do problema, mostrar que uma organização daquele tipo pode levar para deadlock, né? Então, está certo, né, que essa propriedade não seja satisfeita. Outra propriedade é que cada filósofo deve ter a possibilidade de comer, né? Então, existe, né, um caminho em que o filósofo 1 chega no estado de eating, né? Existe um caminho em que o filósofo 2 chega no estado de eating, e por aí vai, né? Então, né, essa propriedade está satisfeita, né? Essas propriedades estão satisfeitas, né? Então, a partir do estado inicial, existe um caminho em que cada filósofo, em algum momento, vai comer, né? Mas não é verdade, né, que cada filósofo consegue sempre comer em algum momento. Então, existe um caminho em que cada filósofo pode comer, mas não é verdade que para todos os possíveis caminhos cada filósofo consegue comer em algum momento, né? Então, né, existe, né, tem a possibilidade de cada filósofo comer, mas não sempre, né, apenas se você tomar o caminho certo, vamos dizer, né? Então, isso é o esperado, né? Porque esses são realmente os problemas, né, do problema, como eu falei. Então, claramente, se existe deadlock, né, existem caminhos em que, a partir daquele ponto, o filósofo não consegue comer mais, né? Então, justamente, não é verdade que em cada caminho, cada filósofo consegue comer, né? E a gente pode ver, né, por que isso acontece, né? Então, por que, por exemplo, existe deadlock, né? Ou por que não é verdade que cada filósofo consegue comer em algum momento, né? Então, o verificador, né, ou o PAL pode ser configurado para gerar contra-exemplos, né? E é o que ele chama de rastros diagnósticos, né? Diagnostic Trace, que é o caminho de execução, né, o rastro de execução, que mostra que a propriedade não é verificada, né? Então, que falsifica, né, ou às vezes verifica a propriedade, né, é carregado no simulador, né? Então, o verificador pode ser configurado para que a execução que viola ou faz com que a propriedade seja satisfeita, seja mostrado, né? E o PAL mostra esse rastro carregando no simulador. Tem algumas opções, né? Então, aqui é configurado para gerar contra-exemplos indo no Options Diagnostic Trace, e tem várias opções. Tem None, então nenhum rastro é gerado, né? Então, é desabilitada a geração de contra-exemplos. Some, né, um rastro qualquer que né, viola, satisfaz a propriedade. Shortest, ou menor, né? Fastest, ou mais rápido, né, considerando o tempo, né? Então, considerando os relógios, etc., né? Então, se a gente não considerar o tempo, basicamente shortest e fastest é a mesma coisa, né? A diferença entra quando você considerar o tempo, né? Então, que o fastest faz com referência aos relógios, e shortest é com referência ao tamanho do caminho, né? Então, né, vamos com um exemplo de contra-exemplo, né? Se a gente configurar o PAL para gerar contra-exemplos, vamos verificar a propriedade de não existe deadlock, né? Justamente, né, a propriedade não está satisfeita porque existe deadlock. Ele vai mostrar um rastro, né, um possível caminho de execução que gera o deadlock. Então, que faz com que essa propriedade seja falsificada, né? Esse é o contra-exemplo, que é o
o contra-exemplo clássico, né, que se vocês têm estudado o problema, vocês sabem que o problema é se cada filósofo pegar o garfo na direita dele, né, ou à esquerda dele, né, se cada um pegar o mesmo garfo, né, aí cada um fica com um garfo e ninguém consegue comer porque todo mundo fica esperando o segundo garfo, mas nenhum vai soltar o garfo para outro pegar, então fica em um deadlock, né? E isso é o que exatamente o sistema mostra, né? Então, o rastro que gera deadlock é os 5 filósofos ficarem hungry cada um depois do outro, né? E cada um pegar um garfo, né? Então, o filósofo 1 pega o garfo F1, o P2 pega o garfo F2, né? E por aí vai, né? Até chegar em um estado em que cada filósofo está no estado as left fork, né? E todos os garfos estão para taken, e aí não tem mais ações possíveis para ser executadas. Os contra-exemplos, né? Os rastros diagnósticos, na verdade, podem ser gerados também como confirmação, né? Então, para confirmar que uma determinada propriedade está satisfeita, né? Então, nesse caso, a propriedade é que existe um caminho em que o filósofo 1 chega no estado eating, né? Então, a propriedade está satisfeita, né? Rastro diagnostic trace, né? De confirmação nesse caso, é o caminho, né? Em que o filósofo 1 fica para hungry, pega o garfo F1, pega o garfo F2 e depois vai para o estado eating, né? Então esse é um possível caminho que verifica essa propriedade, né? Então que verifica que existe esse caminho, né? Então, de novo, em alguns casos a ferramenta não consegue dar o rastro diagnóstico, né? O diagnostic trace, dependendo do tipo de propriedade, né? Então, por exemplo, se essa propriedade fosse falsa, né? Então não existe um determinado caminho, é difícil, né, demonstrar que não existe, né? É difícil dar um caminho de execução para mostrar que um determinado caminho não existe, né? Então, em alguns casos, né, isso é possível, em algum caso não, claramente. Bom, para concluir, né, alguns slides bônus, né, no sentido para conectar isso com o que a gente tem visto na unidade anterior, que é de teste baseado em modelos, né? O PAL, na verdade, ele tem alguns recursos para fazer teste baseado em modelos, né? E faz sentido, né? Porque os modelos utilizados são parecidos, né? São máquinas de estados finitos, né? Representam o sistema, né? Então faz sentido poder usar os mesmos modelos para fazer teste baseado em modelos também, ou seja, para gerar casos de testes. Isso é feito com uma parte do PAL que se chama Yggdrasil, né? Que você pode encontrar aqui nessa outra aba, né? Alguém tem falado, né, que parece o nome de um remédio, né? E qual é a ideia? Basicamente de usar o modelo UPAL, né, para poder fazer um caminhamento dentro do modelo e gerar a sequência de estados e transições como, por exemplo, o GraphWalker faz, né? Mas isso lembrando que model checking e model based testing são duas coisas diferentes, né? Aqui é apenas a ferramenta, né, o UPAL, que permite fazer as duas coisas, né? Mas não necessariamente estão conectadas, né? Então, como é que funciona? Aqui tem permite definir uma pasta de saída, né, onde são salvados os casos de testes gerados, né, que são casos de testes abstratos, né, então são simplesmente lista de transições e estados, né. Tem várias opções para gerar os casos de testes, né, tem para fazer uma busca em profundidade, né, então é feita uma busca de todos
os caminhos, basicamente, do modelo, ou usando um arquivo, né, um query file, então usar propriedades CTL para poder direcionar quais caminhos usar para gerar os casos de testes, né? Então, por exemplo, você pode usar as propriedades, né, tipo de alcançabilidade, né, do future, né, para dizer, por exemplo, gerar os casos de testes a partir dessa propriedade, né? Então, ele gera os casos de testes para você chegar, né, no estado P1.eating, né? Então, basicamente, usa o motor que ele usa para avaliar essa fórmula para executar os casos de testes, conforme ele vai explorando o modelo. Então, a ideia é que, bom, o UPA, já para verificar as propriedades, ele já está visitando, né, os caminhos do modelo, já está fazendo um caminhamento no modelo. Por que não posso usar esse fato para gerar casos de testes, né, dos caminhos que eu estou tomando, né? Então, os critérios são definidos das propriedades, das queries, né? E tem também várias opções, como, por exemplo, passar em todos os estados ou passar em todas as transições, etc., né? O que é gerado, né? Então, o Yggdrasil, né? O Palo Yggdrasil, ele gera uma sequência de estados e transições, né? em que ele passa, né? Em formato textual, né? Parecido com o que o GraphWalker gera, né? Aquela lista de estados e transições. Mas a coisa interessante é que o output, né? Textual gerado por cada estado de transição é decidido pelo usuário. Né? Então, se vocês olharem lá no UPAL, tem nas propriedades dos estados, né, que ele chama de location, e das transições, que ele chama de edge, né, tem um campo, né, que é o test code, tem uma aba que é test code, em que você pode colocar o texto, né, que é gerado por exemplo, ao entrar e sair de um determinado estado, né, ou a percorrer a transição. Então, de alguma forma, você pode customizar, né, o texto que é gerado, né, com uma sintaxe que fica útil para o que você tem que fazer, né. Às vezes dá para colocar já, por exemplo, código Java ou chamadas para código para métodos Java, por exemplo, que você depois coloca em algum método de teste. Bom, então chegamos no final, né? Aqui tem algumas referências que eu usei, né, para preparar essa parte. De novo, não tem muito nos livros, né? Pelo menos não nos livros de testes, talvez tenha alguns livros de model checking por aí, mas com essas referências e a documentação também do UPAL, acho que deve ser suficiente para o que a gente vai fazer.